Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem estiver nos assistindo pela internet, receba as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai começar a nossa palestra desta quinta-feira, primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais da nossa casa, para que estejam conosco em mais esta noite, abençoando e iluminando a cada um de nós que aqui se encontra. Todos aqueles que estão em seus lares, que recebam também as bênçãos do nosso Pai, do nosso Mestre, para que cada um seja atendido e socorrido na sua necessidade. Iniciando a nossa palestra de hoje, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido e mais amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Hoje estamos recebendo nosso companheiro José Milton da Costa para fazer a palestra para a gente. Boa noite. Que 2025 venha muito, mas muito abençoado para todos nós, né? Que a paz do Mestre esteja sempre com todos nós, tá bom? O tema que eu trago para a nossa meditação da noite é sobre a nossa essência de ouro. Certa ocasião, um nobre fascinado, encantado pelas obras de Michelangelo, o grande escultor italiano, ele perguntou: como é que você consegue fazer essas esculturas tão perfeitas e tão lindas? Michelangelo respondeu para ele: na verdade eu não faço nada. A estátua, a escultura já está dentro do bloco de mármore. Eu simplesmente tiro os excessos da pedra para que a escultura possa aparecer na sua inteireza. Ou seja, a estátua já está no interior da pedra. E o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, para nós que somos espíritas, passam batido, mas nós que nos dizemos trabalhadores da casa, o assunto realmente passa um pouco batido. Imagino para vocês que não leem tanto, que não pesquisam um pouquinho mais a fundo, a dificuldade do que é entender o capítulo 17. O capítulo 17 do Evangelho trata da perfeição humana. Certa ocasião, Jesus disse para os seus discípulos o seguinte: sede perfeitos como o Pai é perfeito. Que nós sejamos perfeitos como o Pai é perfeito. Vocês imaginem se nós fôssemos perfeitos igual a Deus. Nós estaríamos nesse plano aqui? Deus é a perfeição total, máxima. Não tem ninguém mais perfeito que Deus. Mas o que Jesus quer dizer é que nós sejamos perfeitos dentro das nossas condições humanas. Cada um por si só. Não queira ser mais perfeito que os outros. A obra onde está? A perfeição está onde? Dentro do bloco de pedra. Então, que nós nos imaginemos como se fôssemos um bloco de pedra e que esse bloco tem que ser desgastado, amparado, tirando as impurezas ao redor para que a estátua linda, maravilhosa apareça. Ou seja, a nossa essência de ouro. Perfeição, igual Jesus pediu, sejam perfeitos como o Pai é perfeito, é simplesmente impossível. Nós seríamos como deuses. Deus, só Ele é perfeito. Nós não somos perfeitos. Nenhum de nós é perfeito. Por que é repetido sempre nas casas espíritas, e eu vou repetir também mais uma vez, já devo ter falado outras, como é que a gente reconhece o espírita? Como é que o espírita se reconhece? Como é que você faz para você se reconhecer como espírita?
Então, lá no capítulo 17 diz, o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que ele faz na sua transformação moral. Como é que eu reconheço mesmo? Pelo esforço que eu faço na minha transformação moral. E também como dominar as minhas más tendências, as minhas inclinações ruins. Aí você vai se reconhecer como espírita. Então, como é que eu serei perfeito? Quando eu perceber que eu estou me lapidando, que eu estou me transformando moralmente e estou eliminando da minha vida as más tendências. Aí eu começo falando, poxa, agora estou ficando espírita. Para que a gente consiga essa perfeição, ou seja, eliminar os nossos vícios, os nossos defeitos e sermos homens e mulheres melhores, ser um homem de bem, que o Wilson já retratou várias vezes na sua palestra, eu preciso de apenas duas coisas. Eu tenho deveres a cumprir e tenho virtudes a alcançar. Eu tenho que conquistar virtudes, mas para isso eu tenho que exercer os meus deveres. Qual é o maior dever que eu tenho na vida? Ser honesto, trabalhador, educado, respeitoso. São deveres que eu devo ter para outra pessoa. Não fazer ao próximo aquilo que eu não quero que faça para mim mesmo. Então eu tenho que ser modesto, moderado, trabalhador, honesto. E por ser bom, o homem não faz mais que a sua obrigação. Nenhum de nós vai ter aplauso, recompensa, porque se transformou numa pessoa melhor. Na escala, se eu pudesse mostrar para vocês uma escala, olha esse plástico, é aparentemente invisível, né? É totalmente visível, mas não tanto, né? Você não consegue perceber o que tem para baixo. Se nós olhássemos uma escala de valores, na parte de cima tem o bom, o homem bom, e na parte de baixo o homem mau, você tem só dois polos, o bom e o mau, não é isso? Um se contrapõe ao outro. Mas aquele que hoje já chegou no estágio de mal, antes ele foi ruim, foi péssimo, foi cruel, ele foi uma pessoa terrível ou não? Já chegou no estágio de mal e tá bom? Ele começou lá de baixo, ele foi péssimo, ele foi cruel, ele foi terrível, foi maldoso, fez de um tudo, mas ele foi melhorando para chegar até mal. Para ser mal, para passar para o bom, onde que falta só um nível da escala. O mal se contrapõe ao bom, um bom está aqui em cima e o mal. Por que o bom não é melhor? Ou seja, por que o mal não é melhor? Porque o bom se transformou numa pessoa mais excelente. Então, abaixo do mal, eu tenho a pessoa ruim, a maldosa, a péssima, a cruel, etc. Uma escala que não tem fim. Nós já passamos por muitas evoluções na nossa vida, como seres espirituais, nós já passamos por muitas transformações que nós não percebemos. E chegamos no estágio que eu estou atualmente. Eu me considero hoje uma pessoa boa ou eu sou mau? O mal é aquele que faz o mal para outras pessoas. Deseja o mal e pensa o mal. O bom não é aquele que faz o bem, procura não falar o mal e não procura praticar o mal. Ele já transformou. Ele só mudou de degrau. Alguém aqui já se considera bom ou está numa escala menor aqui embaixo tentando subir ainda? Difícil, né? Porque não é uma coisa palpável. Você não pode medir, não dá para quantificar. Qual é o esforço que você está fazendo para ser uma pessoa melhor? Que esforço que você está fazendo? Eu sei. O Wilson sabe, alguém aqui da casa sabe? É só você que pode quantificar o esforço que você está fazendo. Então, como é que eu conheço o espírita? Pelo esforço que ele está fazendo em se transformar. Ou seja, você se conhece pelo esforço que você está fazendo para ser uma pessoa melhor. Porque nós temos um negócio chamado consciência moral. Nós sabemos quando nós erramos. Nós temos absoluta certeza do nosso erro. Mas à medida que eu vou evoluindo, eu tenho mais consciência das coisas ruins. A minha consciência moral, ela está aqui. Ela diz para mim, Milton, você está certo e você está errado. Agora, cheguei no estágio de bom hoje, né? Para cima do bom existe alguma coisa? Não existe o ótimo? O melhor? O excelente? Um que já atingiu a perfeição? Você acha que por ser bom o homem já atingiu a perfeição? Ele só saiu
ele está avançando nos estágios. A gente não sabe. Nenhum de nós pode dizer, não, eu já sou perfeito. Qual é o mandamento de Jesus? Sejam perfeitos como o Pai é perfeito. Mas sejam perfeitos dentro da sua condição humana. Não é fora da condição humana. E como ser humano, eu sou passível de erros? Eu sou falho? Eu posso errar? Eu mereço ser amado e perdoado todos os dias? E vocês acham que o bom, por ser bom, está fazendo a sua obrigação ou ele não faz mais que a obrigação? Você acha que por ser honesto, ser pontual, ser uma pessoa moderada, você está fazendo alguma coisa maravilhosa? Você não está fazendo mais que a sua obrigação. Por isso que o mal não é bom, porque o bom não é melhor. Se você pegasse uma escala e colocasse o bom mais em cima, o bom deixou de ser bom e passou a ser melhor, o mal passaria para a escala do bom. Vocês perceberam o que é fazer jogadas de escala? A gente não sabe, são nuances na vida de todos nós. Às vezes nós somos bons, na boa parte nós somos pessoas ruins, pessoas más. E o pior, nesse meio termo existe aquelas pessoas que são tolas. O tolo é igualzinho o bicho da goiaba, não percebe a besteira que está fazendo. Alguém já comeu meio bicho aqui? Pior que comer o bicho inteiro é comer meio bicho só, né? Nós somos igualzinho o bicho da goiaba. Onde que ele vive, o bicho da goiaba? Vive aonde? Não é dentro da goiaba? Ali ele come, ali ele faz outras coisas, não é não? E fica tudo preto lá dentro. E ele, bicho da goiaba, é tão tolo que ele não percebe o mal que ele está fazendo para ele mesmo. Às vezes nós estamos fazendo muito mais o mal para a gente do que para os outros. Ou seja, nós não estamos buscando a perfeição, não estamos levando nada a sério do que Jesus falou. Nós não fazemos, porque nós não estamos fazendo esforço nenhum na transformação. Sabe aquele pai que passa a mão na cabeça do filho? Ele está percebendo que a criança está errada, mas ele prefere acobertar o erro do que chamar a atenção. A mãe não fica catando coisas do filho, vai jogando pela casa, tênis, meia, coisas da escola, aí a mãe vai atrás, feito empregada doméstica, limpando tudo. Mas ela não tem coragem de chamar a atenção dos filhos. O Espiritismo, nós estamos em 2025, janeiro. O mês já está indo. Não dá mais para passar pano quente na cabeça de ninguém. Não dá mais para cobertar. Ou nós começamos a mudar, ou mudar rapidamente, ou nós não vamos absolutamente progredir coisa nenhuma. Nós vamos passar por esse mundo mais uma vez e não vamos aproveitar essa encarnação para sermos pessoas melhores. Então, eu falei que nós precisamos de duas coisas. Um é cumprir o dever. Por ser honesto, chegar cedo, no horário certo no teu trabalho, por ser uma pessoa moderada, comedida. Claro, que vantagem você tem de ser uma pessoa assim? Você não tem obrigação de chegar no trabalho, não é um dever seu chegar no trabalho na hora certa, bater o cartão na hora certa. Você está fazendo só a sua obrigação. Não vai ter aplauso porque você é honesto, paga as suas dívidas direitinho, boleto chegou, você vai lá e quita. Isso aí não merece aplauso. Você não está fazendo mais que a sua obrigação. Então, por ser bom, já ter atingido o estágio bom, praticamente você não vai ser reconhecido por isso. Depois dos nossos deveres, nós temos as virtudes para serem conquistadas. Você já conquistou, você já é um trabalhador, você é pontual, você é uma pessoa honesta, uma pessoa moderada, comedida, né? Você é uma pessoa respeitadora. Você já atingiu algumas virtudes na sua vida? Já. Quanto tempo levou para a gente ser honesto? Para não dar calote nos outros? Quanto tempo levou para a gente não ficar cobiçando a mulher do próximo? Para cobiçar aquilo que o próximo tem? Levou muitos séculos. Você acha que foi de um dia para outro? Nós vamos lentamente, devagarinho, igual minhoca, caminhando lentamente. Quantas vezes, quantas encarnações mais serão precisas para que eu seja um homem melhor? Tá? Agora, uma pessoa que já tem bastante virtudes, se ela contar para os outros, não, eu sou uma pessoa virtuosa porque eu sou pontual, eu sou trabalhador, ela não está se vangloriando? Ou seja, está cobertando alguma coisa, alguma mesquinharia por trás. Ou seja, está faltando para essa pessoa uma coisa só. Ser uma pessoa modesta. Não se vangloriar do que se fez. Não é dito.
O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber? Não foi dito isso já muitas vezes para nós? Já foi dito. Nós continuamos errando. Nós queremos aparecer na televisão, aparecer na telinha. Né? Tem gente que só pratica o bem quando a televisão está ligada, a câmera está focada nele, né? A gente não pode se vangloriar, não. Né? Porque uma pessoa que se diz assim, ela não é uma pessoa virtuosa. Onde que nós estamos vivendo? Não é aqui em Sorocaba, no planeta Terra? Num mundinho nosso chamado Sorocaba? É aqui que nós vivemos. E aonde que a gente tem que evoluir? Nós vamos evoluir lá em Salto de Pirapora, em Piedade, em Biúna. Onde que nós vamos evoluir? Aqui. É aqui o lugar que nós temos que evoluir. Nós temos que viver a nossa época. O que está falando a nossa época? Nosso tempo. Olha o tempo, que o tempo nosso é agora, é hoje. Porque eu quero ser uma pessoa caridosa, eu tenho que fazer carinha de sonso, de bonzinho, ou de vítima da sociedade, ou eu tenho que continuar com o mesmo estilo de vida que eu tenho? Sem querer dizer, não, eu pratico a caridade, porque eu faço isso, eu dou palestra, eu dou passe. Não está fazendo mais que a sua obrigação. Não está fazendo mais que a obrigação. Todos nós vamos passar por provas e expiações nessa vida. Então que nós passemos de cabeça erguida. Ficar reclamando não adianta nada. E qual é o dia e a hora para a gente fazer caridade? É toda hora. É a vida que nos faz isso aí, né? Então, quando vocês se lembram, ou se não se lembram, procure se lembrar e tentar dar uma lida melhor. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, lembraram agora? Se eu não tiver amor, eu nada serei. Começa a dizer lá, o amor é paciente, o amor é benigno. E essa palestra, eu acho que eu já abordei aqui numa ocasião, não lembro quando, mas já foi abordado. O que São Paulo faz nessa carta é decodificar um sentimento, porque amor é sentimento, em virtudes. Quando você pega o amor, você tem amor pelo seu filho, pelo seu animal, pela sua família, pela sua esposa. Cada um de nós tem um sentimento diferente em relação às pessoas. Eu não posso definir para você o que seja amor. Eu não consigo. Eu sei aquilo que eu sinto, mas o que você sente eu não sei. Então, amor é sentimento. Como inveja é sentimento, raiva é sentimento. Amor é sentimento. Mas São Paulo decodifica o amor em 9 virtudes. A primeira virtude, São Paulo diz lá, o amor é paciente. Tudo suporta, tudo espera. Pergunto para você, eu, Milton, já tenho essa virtude do amor? A primeira, que vai formar um conjunto de virtudes, forma o amor. A primeira virtude é paciência. Pergunto se eu tenho paciência. A gente tem paciência até chegar no pronto-socorro com uma cólica renal. Quem que é a dor maior? Daquele monte de gente que está lá na fila esperando para o médico atender, ou a sua que chegou agora? Nós temos paciência de esperar ser atendido com uma cólica renal? Esperar o começo do mês para entrar o pagamento porque eu estou sem dinheiro? A gente gostaria que entrasse hoje, né? Eu vou confessar, já confessei uma vez e sou réu, confesso. Eu não gosto de fila de velho. Eu não tenho paciência. Velho é enrolado, ele esquece a senha, tem que chamar... Olha, para mim é terror entrar em fila de velho. Agora vocês podem fazer uma pergunta. E você, Milton, quantos anos tem? 83 eu vou fazer esse ano. Eu não tenho paciência com criança que está fazendo birra. Eu acho que ninguém tem paciência com aquela, mas que não seja a sua. A sua pode fazer a birra que quiser, fica lindinho, bonitinho. Mas criança dos outros, num lugar berrando para a mamãe porque quer aquilo que está na vitrine lá. Vocês já ouviram essas birras, não? Minha mãe falava assim, você está chorando, está sentindo alguma coisa? Não, então eu vou te dar motivo para você chorar. E dá-lhe chinelo na bumbum. Aí você vai ter motivo para chorar. A gente não tem motivo e não tem paciência com criança. Alguém aqui já teve a oportunidade de cuidar de uma pessoa idosa, doente, que está merecendo de cuidado? Você tem paciência de limpar bumbum de velho? Trocar fraldão dele? Vocês estão falando, então, eu sou um cara paciente. Paciente até um determinado... Aqui no trânsito, agora tá bom, hein? Eu cheguei até cedo, porque o trânsito é terrível, né? Agora, imagina enquanto nós estamos de férias, está indo bem.
Agora o trânsito para lá em cima e eu tenho um compromisso aqui. 15 para 7, eu estou lá na General Carneiro ainda e o trânsito não vem. Para onde está indo a minha paciência? E o de trás de mim que está para que eu saia. Se eu sair da frente, o que ele vai fazer? Vai ganhar o pódio? Ele não vai conseguir andar do mesmo jeito que eu. Falta paciência para gente? É só ir para São Paulo, chegar ali na Alphaville e para tudo. Onde é que está a sua paciência? Vocês estão entendendo o que é paciência mesmo de verdade? Ter paciência com pessoas de idade, com com velho na fila. Eu estou com 83 anos, essa virtude eu já tenho um pouquinho. Não vou falar que eu não tenho. Tá. Um pouquinho de cada um eu tenho, mas eu não sou uma pessoa muito paciente, não. Às vezes eu quero para já. E as coisas não acontecem no meu tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus. Eu tenho paciência para esperar o tempo de Deus? Então, essa é a primeira virtude, paciência. E a bondade? Você é uma pessoa bondosa? Aquela pessoa que só levanta pensando bem, ele fala o bem o dia inteiro e ele age no bem. Essa é uma pessoa bondosa. Você já faz isso? Até levanta, não, hoje eu quero ser, não vou procurar ser bom, pensar o bem. Já no café da manhã discute com a mulher porque está sem açúcar o café, porque o pão está murcho. Pronto, já acabou, já começou. Encontrou um vizinho que você não gosta, você já olha de esquerda para ele assim, de cara chato do caramba, já estragou meu dia. Ou seja, você estragou o seu dia. E assim, bondade é pensar o bem. Quando eu digo pensar o bem, é pensar o bem 24 horas. É falar o bem 24 horas. Vou indo na rua, encontro uma fulana que vem vindo lá, né? Eu não gosto dela. Já chego perto, se eu pudesse mudar de calçada, eu mudaria, mas não dá. Aí com a cara mais hipócrita, fulana, como você tá lindo, esse penteado ficou bom para você. Para de ser mentiroso. A mulher virou as costas e tal, você já vai falar, mas eu encontrei a fulana aí. Você estragou o dia da mulher ou estragou o seu dia? Bondade, generosidade. São Paulo diz, o amor não há de ciúmes. Se o amor não há de ciúmes, o amor não compete com ninguém. Ele ama porque ama. Alguém nunca sentiu uma pontinha de ciúme de nada na vida aqui? Vocês acham que existe mulher ciumenta, namorada ciumenta, homem ciumento? Tá assim. Quem é ciumento não é generoso. Ele quer para ele, é meu, sabe? O marido é meu, o cachorrinho é meu, o filho é meu. Não é nada seu. Você não trouxe nada e não vai levar nada. Qual a generosidade que você tem? Segundo, aí vai para humildade. O cara que é humilde já esqueceu que ele tem paciência, já esqueceu que ele é bondoso, que ele é... Ele esquece. E eu não vou entrar nas 9 virtudes, não vou passar o resto da palestra falando das 9 virtudes. Essa não é a ideia. Nós temos que conquistar as virtudes. Quantas dessas 4 ou 5 que eu falei você já conquistou, que é sua? Eu só ajo assim, eu sou paciente, bondoso, generoso, eu sou humilde. E vou acrescentar mais uma, eu sou tolerante. Eu respeito a ideia de todo mundo, política, de esporte, religiosa. Eu sou um camarada que não tem preconceito, eu tolero. Você sabe quando é que o povo aí fora vai aprender a tolerar nós que somos espíritas? O espírita está mais predisposto a tolerar a religião dos outros. Mas vai falar de espiritismo na Assembleia de Deus, na Igreja Católica, para ver como é que é. Dentro da sua família. Você vai ver se tem preconceito ou não tem contra você. Né? Mas a alma da gente é uma coisa muito, muito importante. E o corpo? Nós precisamos cuidar do corpo? Uma pessoa que está passando mal, está com uma doença terminal no hospital, como é que ele está no corpo, como é que ele está na alma? A alma deles também começa a agonizar junto com ele, ele está querendo ir embora, ele não quer mais ficar aqui. Eu estou falando, nada com uma cólica renal, 2 horas da manhã. Não tem coisa para despertar você, ó. Então nós precisamos aprender que a dor é o nosso limite. Então, tudo depende da nossa saúde. Sem a saúde, a gente não é absolutamente nada. A alma padece, o corpo padece muito bem. Então, nós temos que tratar do nosso corpo. Foi dado para você. Como é que o espírito se manifesta? Não é através do corpo?
O Espírito precisa de nós para o passe? Precisa para uma palestra? A espiritualidade precisa? Precisa, mas então se eu não cuidar disso aqui, como é que você vai fazer palestra? Como é que você vai se dignar a entrar numa sala e dar um passe se você não está legal? E a gente entra meio capenga e trabalha, mas não é a mesma coisa da sua disposição, da sua saúde, sua boa vontade. Né? E, claro, nós ficamos entre dois sistemas, balançando. Tem pessoas que não dão importância nenhuma para o corpo. Vocês acham que não tem o que eu estou falando? É só sair pelos faróis da vida de gente pedindo moeda para se drogar, para tomar cachaça. Mas não é um, não. Sorocaba está demais. Pessoas pedindo nas esquinas, dormindo no chão. Eles estão cuidando do corpo? Como é que está a alma dele? Entendeu? Nós temos que cuidar. Agora, existe uma outra categoria de pessoas, não é que já abandonaram o corpo. Vai ter outras pessoas que não acreditam na existência da alma. Nesse meio termo, aparecem as pessoas que maltratam os dois. São pessoas indiferentes, pessoas sem convicções e pessoas alienadas. Está cheio dessas pessoas aí. O que o Espiritismo nos ensina? A cuidarmos tanto do nosso corpo quanto da nossa alma, que a nossa alma se manifesta através do nosso corpo. O escritor norte-americano Jack Canfield, nos idos de 1988, ele foi convidado para fazer uma palestra sobre autoestima e realização profissional na cidade de Hong Kong, na China. Ele e a esposa dele. E ele foi lá. Depois que ele terminou o trabalho como conferencista, ele convidou a mulher dele, já que nós estamos aqui, vamos até Bangkok, vamos conhecer a Tailândia, a capital da Tailândia, riquíssima por causa dos seus templos budistas. E eles resolveram dar uma esticadinha da China até a Tailândia, para conhecer os templos budistas, com essa ideia. Quando eles chegaram lá, eles foram em tantos e tantos, centenas e centenas de templos budistas na cidade, que chegou uma hora que a cabeça dele não sabia mais o que era o quê, de tantos lugares que eles conheceram lá dentro. Mas um templo chamou a atenção deles. É um templo pequeno, eu não sei quanto tem daqui até o fundo lá. Tem 10 metros até o fundo? Hein? 8 metros. Aqui vamos imaginar que nós tenhamos 8 por 8. 8 vezes 8 dá 64 metros quadrados. Esse templo era um templo de 10 metros quadrados. Mas dentro do templo tinha um Buda totalmente feito de ouro, maciço. Esse Buda olhava para eles de uma forma diferente do degrau que ele estava. Buda de ouro, era o semblante só, né? A arquitetura, ou seja, a estátua, que transmitia alguma coisa diferente. Mas era uma coisa mais rica do mundo. Templo pequenininho, 10 metros quadrados, com um Buda de ouro pesando 2.500 quilos de ouro, 3 metros de altura. Avaliado hoje mais ou menos em torno de 200 milhões de dólares. Não façam cálculo. Tá? Mas numa vitrine do lado do Buda, lá dentro da vitrine, tinha um pedaço de argila de 20 centímetros de espessura, por um tanto, e uma folha explicando a respeito daquele Buda lá. Em 1957, eles foram lá em 88. O Buda já era de ouro, lembra disso? Eles foram visitar o templo em que o Buda era de ouro. Quantos metros de altura? 3 metros, peso 2.500 quilos, valor 200 milhões de dólares. Isso lá em 80. Em 57, aquele Buda que era de ouro, ele ainda era de barro. Era em termos. Né? Os monges que tiveram retirar o Buda de barro, coberto de barro, tirar porque por ali ia passar uma estrada, uma rodovia. E eles tiveram determinação da justiça de lá para remover o Buda do templo, que o templo ia ser derrubado. Quando o guindaste começou a levantar o Buda de barro, ele começou a trincar e estava ameaçando chuva. Aí o monge chefe lá do mosteiro pediu que colocasse o Buda no chão.
revestiu o Buda com... Claro, se chove de barro, ia virar uma meleca só, né? Revestir de barro. Ele mandou revestir com uma lona. Chegou de noite, depois que a chuva parou, com uma lanterna, ele foi lá, levantou a lona, começou a iluminar para ver o estrago que tinha sido feito. Das rachaduras do Buda começou a aparecer um brilho diferente. Ele achou estranho. Pegou um martelo, um cinzel, um ponteiro, foi lá e começou a quebrar, tirar lascas de 20 centímetros de camada de barro. Ele foi descobrindo, depois de longas e longas horas, que ali tinha um Buda de ouro. Já dá para vocês entenderem mais ou menos qual é a mensagem. Todos nós somos como um Buda de barro. Dentro de nós tem o que mesmo? A nossa essência de ouro, que é a nossa alma, a nossa espiritualidade. Como é que faz para isso? Você tem que tirar as camadas de barro. Nós temos medos, tivemos muito medo na nossa existência toda. Não estou falando dessa existência, não. Camadas de barro foram colocadas em nós. Para ter esse corpo que nós temos, muitas camadas de barro foram colocadas. Medo, angústia, culpa, temor, insegurança, tudo isso que nós já passamos. E mais, as nossas mágoas e os nossos ressentimentos foram ressecando e formaram essa camada, esse invólucro em todos nós, essa camada de barro que somos, que nós aparecemos aqui. Está na hora da gente começar a fazer o quê? Tirar tudo aquilo que está em excesso, que está cobrindo a nossa essência de ouro, que é a nossa alma. É isso que o Espiritismo vem trazer para a gente nos dias atuais. Vamos começar a tirar de nós medo, culpa, angústia, mágoas, ressentimento. Se você continua guardando um monte de mágoas e ressentimentos, você está revestido de uma camada de barro impenetrável. É hora de começar a jogar fora. Para isso, a gente precisa aprender a perdoar. Se nós não conseguirmos perdoar, nós seremos, na nossa essência, uma essência só de aparência. Mas a essência nossa é a nossa alma, aquilo que tem que brilhar. Como se fosse o ouro que estivesse todo revestido de barro. Eu desejo que vocês tenham uma excelente noite. Parem para pensar se a hora é a hora de agora ou nós vamos ficar... O Espiritismo vai continuar passando pano quente, paninho na cabeça de cada um. Não, ou a gente se renova agora, ou a gente vai agora, ou a nossa tendência não é a evolução. Nós temos que evoluir mais do que nós já chegamos. Ou seja, nós já passamos do estágio. Que estágio será que está, hein? Péssimo, cruel, perverso, ruim, ou se já chegou no estágio? Não, agora você é mal só. Você só não pratica o bem. Você é mal. Será que nós somos, durante o dia todo, nós somos pessoas só boas? Ou às vezes durante o dia, sem querer, nós somos pessoas más? Que estágio que nós estamos na nossa vida? Para isso, você tem que tirar essa carapaça de barro. É isso que o Espiritismo vem falar para a gente. Não é para passar pano quente. Ou nós evoluímos agora, ou nós não teremos, talvez não tenhamos outra chance. Porque a encarnação que nos foi dada é para isso. Nós estamos aqui em busca da nossa evolução. Está no túmulo de Kardec, lá em Paris. Nascer, vocês já nasceram? Antes? Nasceram agora? Nascer, morrer, renascer ainda. Talvez nós tenhamos outras oportunidades de estar aqui, porque só podemos evoluir se estivermos encarnados. Por isso que há uma briga lá no plano espiritual para vir para cá. Não é que você não pediu, não é que você não pediu para nascer, não. Você implorou para nascer para ter a oportunidade de você evoluir. Sem a encarnação, dificilmente a gente evoluiria só no plano espiritual. Tá bom? Um beijo para vocês. Então vamos encerrar a primeira parte dos trabalhos da noite, rogando a Deus Todo-Poderoso que nos dê força, nos dê sustentação para que a gente se transforme, para que a gente seja um homem ou uma mulher melhor nessa existência. Vamos pedir à espiritualidade amiga que nos proteja, nos abençoe. E eu pediria que vocês fossem agora à casa de vocês. Feche os olhos, tenta chegar lá. Eu acho que na imaginação vocês já estão com a sua casa em mente.
Leve para lá a paz, a esperança, a harmonia, a concórdia. Deseje saúde, sucesso às pessoas que estejam lá dentro. Só gostaria que vocês não estivessem sozinhos. Que vocês fizessem um convite para o seu mentor espiritual estar junto com vocês, para que ajude a tirar de lá, retirar de lá toda a negatividade, toda a maldade que está impregnada no nosso ambiente, e isso fosse destruído lá no astral. Que vocês voltem para essa sala agora e se preparem para o passe da noite, o trabalho que vai acontecer daqui a pouco. Que Deus traga paz e harmonia na vida de cada um.